que eu não sei se o senhor é uma pessoa muito ligada às redes sociais. O senhor é das redes sociais ou... O pessoal ou lá deixa mais pro teu filhão que tá ali? Isso, Mas ele te coloca, você conecta o coroa, né? Tudo. Então tá bom. Então o senhor tá... Sobre uma discussão que eu, particularmente como pai de 2 adolescentes, eu já há uns 5, 6 anos me revoltava. Acho que já fiz alguns desabafos aqui, né, Boleta? Já. Sobre a adultização infantil, né? Que não é um processo agora, tá? Vamos combinar que é uma coisa de 40 anos, 50 anos, né? Desde El Chan, Gretchen, o caralho, a 4. Eu lembro que quando eu era pequeno, dançar Xuxa, tal. Um pouquinho da garrafa. Isso, não é uma coisa atual. Agora simplesmente soltou, o Dick rompeu-se completamente. Abriu a porteira. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre essa absurdo que estão fazendo com as crianças, cara. Porque realmente é chocante, né? A cultura, pura e simplesmente podre, pornográfica e que se consome abertamente, à vontade, em qualquer espaço público, em qualquer festa. Se o senhor fosse numa festa de adolescente que eu fui, que eu quase matei o DJ há uns 4 anos, eu quase matei o DJ de porrada. Quem que tá tocando isso, irmão? Entendeu? Era uma senta, chupa, era uma baixaria. E todo mundo dançando. Eu falei assim, cara, vocês estão bem? Tá tudo certo aí, galera? Vocês não estão prestando atenção no que tá acontecendo aqui com adolescentes e tal? Vocês acham isso normal? Eu queria que você explanasse um pouco sobre essa mediocridade, sobre esse... de onde vem isso? Por que estamos vivendo essa geração tão pobre, né? Porque acho que no teu tempo, um pouco no meu também, valorizava-se a arte pela excelência, pela poesia, pela qualidade, né? Do pensar, do encaixar, da criatividade. E hoje banalizou-se a um sentar, montar, chupar, agacha, sabe? Erotização pura na veia. O que você poderia nos auxiliar ou refletir o atual momento dessa adultização, que deram esse nome, que também é um nome que eu... infantil, né? Deram, pegou esse nome. Essa erotização mesmo, voltada pra criança. Pois é, há uma espécie de borramento das diversas etapas da vida, né? Uma espécie de zona cinzenta, de muito pouca clareza sobre o que é pertinente para cada momento da vida. Aristóteles já dizia que nós não nascemos prontos, e como se tivéssemos sido tirados do forno mais cedo. Uma tartaruga sai do ovo, ela vai pro mar, ela já é tartaruga. Um recém-nascido tá levando 30 anos para ficar pronto, como você falou, né? Então, só uma pequena diferença. Aparentemente, tá dando trabalho demais, né? Aparentemente a gente sai do forno mais cedo, e isso implica que há um trabalho formativo que se estende ao longo da vida, ou seja, aprende-se a viver vivendo. Né? Aprende-se a viver vivendo. E com quem é que a gente aprende a viver? A gente aprende a viver com os outros. Sim. Para ser simples assim. Já que a gente, pela própria natureza, não recebeu todos os recursos necessários para levar uma vida propriamente humana, a gente vai aprender com os outros, a gente vai completar com os outros. O ambiente. Né? O ambiente. E você coloca nessa palavra ambiente aquelas pessoas que efetivamente participarão dos encontros, das relações, dos afetos e assim por diante. E é claro que todos na sociedade acabam levando a cabo um trabalho educativo. Né? Não é só a família, não é só a escola, não é só a igreja, não é só o professor de educação física, não é só o professor de artes marciais, mas todo mundo diante de uma criança tem uma responsabilidade de entender que aquela criança, ela não está pronta, ela não é adulta, e ela precisa, como em qualquer processo formativo, subir degraus de acordo com o amadurecimento esperado. Então, de certa maneira, é
é pré-requisito da vida adulta consciente ter uma noção do que acontece com uma criança para que sejam respeitados, digamos, os protocolos e os limites de formação dessa criança ao longo do tempo. Isso foi se borrando e foi desaparecendo. De certa maneira, por conta daquilo que em casa já observamos, os pais foram perdendo autoridade para impor limites e com isso o mundo da técnica invadiu os quartos das crianças com os dois pés. E quem poderia estabelecer os limites de consumo do que é oferecido, aparentemente não se sente em condições de fazer isso. De tal maneira que você tem aí um contato com mensagens que manifestamente são inadequadas a um momento de vida e de formação dessas crianças. Então, isso é um problema. É um problema de clareza, critério da representação do que significa uma criança e de como seria o jeito mais saudável de fazê-la emergir para a idade adulta. E percebendo, né? E percebendo. Eu acho que é ir percebendo, né? Agora, ponto número 2. A coisa não é tão ingênua assim também. Há muitos interesses em jogo. Então, eu penso que... e aqui eu vou arriscar uma tese que me parece interessante. Por que razão, digamos, o mestre, os idosos, os mais antigos, os mais rodados, os mais experientes, etc., foram perdendo importância e prestígio, né? Ora, isso se deve a uma espécie de orquestração que tem muito a ver com a lógica do consumo. Quer dizer, o indivíduo mais experiente, ele tem condição de problematizar a histeria do consumo de maneira a trazer uma consciência de consumo que não interessa a muita gente. Então, não é de todo inútil desacreditá-lo. É um ultrapassado, é um velho, não sabe de nada, tá por fora. Por quê? Porque essa consciência do consumo que permite uma reflexão sobre o verdadeiro valor daquilo que está sendo consumido em função da vida, em função que os mais experientes têm condição de propor, não faz, digamos, não atende às necessidades da aceleração ininterrupta da circulação do capital. Então, nesse sentido, é interessante você desacreditar os mais antigos. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que você antecipa etapas lá no começo da vida, você antecipa o ingresso da criança no mundo do consumo. E você antecipa o ingresso da criança no mundo do consumo numa fase em que ela tem poucos recursos críticos para se posicionar ante aquilo que está sendo oferecido. De tal maneira que isso é mamão com açúcar para quem pretende já fomentar as novas gerações de gente histérica por consumir. Então, veja, nos dois extremos, você trabalha com uma desacreditação daquele que pode problematizar e uma espécie de antecipação criminosa, a meu ver, daqueles que, sem condição de criticamente poder se posicionar, estão submetidos e expostos a uma avalanche de tentação de consumo prematura. E é claro, na hora que você abre a porta para antecipar ou adultizar a criança para consumir
com critérios que são seus, né, donas do seu nariz, aí você também tem que, por uma questão de coerência, abrir essa porta para tudo que é correlato a isso. Quer dizer, né? Quer dizer, se você abre a porta para a criança vai passar só algumas coisas, vai passar comprar a comida que engorda, a não sei o que faz mal, a não sei o que papapá, no final acaba passando todo um jeito de pensar a vida, né? Todo um entendimento de como deve ser a vida que vem junto. De tal maneira que eu entendo, né, que essa sociedade do consumo inconsciente em que nos encontramos, ela tem essa dupla perversidade, né? São efeitos perversos, né? De um lado, a desacreditação de quem poderia problematizar por ter uma consciência que não interessa, e de outro lado, a acreditação de quem não precisa esperar tanto tempo para se juntar a nós. Quanto antes se juntar a nós, mais teremos chance de pujança. Então você acredita que isso é inteiramente dado em direcionamento de marketing de consumo? Você acha que esse é o principal efeito? Me entenda, não se trata de uma estratégia macabra de pessoas malvadas. Simplesmente o puro fato de salvar o meu emprego. Eu sempre falo isso, porque o cara, quando, por exemplo, você consome, vamos dizer aqui um produto, eu vou aqui dar um produto em vão. Vamos lá. Cerveja. Cerveja no Brasil se tornou commodities. Isso eu quero dizer o quê? Virou nem commodities, virou fundo de investimento. Por exemplo, antigamente o cara ia lá, elaborava cerveja, o melhor sabor, o melhor malte para que o usuário tenha a melhor experiência. Aí fundos vão lá e compram. Fica gigante. Não é mais a cerveja, malta essa porra com milho, com arroz, o caralho. O que importa é o lucro que essa merda vai dar. A qualidade pouco importa. Eu quero vender porque o resultado não é o sabor. O resultado é o que investiu e quer o lucro. É o quanto tá botando no bolso. O produto bolso. passou a ser fundo. Tudo que fundo de investimento eu já começo a ficar preocupado porque não tem mais aquela coisa do preparo feito para o querido Clóvis. Você vai saborear aqui uma cerveja feita pelos monges. Que porra, não, só com o palmo, embala aí e vambora. Né? Plastificou, pasteurizou o negócio, transformou aquilo num fundo. Então, parando para pensar com a sua ótica, tem sentido. Porque tudo virou um fundo, né, de retorno. Qual o retorno que eu vou ter com isso aqui? Ah, mas tá pegando criança. Foda-se. Quanto mais retorno, melhor. Foda-se. Desculpa o palavrão. Foda-se. É o resultado que te salva. É o alargamento. Quanto mais, melhor. É o resultado. Independentemente de quem quer que seja. E veja, eu insisto, né? Existe uma expressão que é o chamado mundo da técnica, né? Em que consiste isso? Você poderia imaginar que toda técnica é um instrumento que o humano cria para alcançar um certo fim. Então, a técnica é boa na medida em que ela é adequada e eficiente para alcançar esse fim. E esse fim, ele é, digamos, ele é compartilhado, ele é conhecido, ele é sabido. O que caracteriza o mundo da técnica é uma mudança muito grande. O desenvolvimento desenfreado da técnicas sem que tenhamos a mesma competência para identificar onde queremos chegar. De tal maneira de nos sentirmos à deriva. Quer dizer, por que eu vou comprar tal artefato? Porque ele é novo, ele existe. É moda. Ele existe por si. Ele me leva a uma nova experiência. Pronto, não sabe nem para que serve, né? Me leva a uma nova experiência. Entendi. Então, a ultra competência para desenvolver a técnica não veio acompanhada de uma competência de discussão de valores sobre que tipo de sociedade queremos para nós, que tipo de vida queremos para nós e até que tipo de humanidade queremos para nós.